Olá, queridos amigos, estamos de volta para darmos continuidade ao Ceifa de Luz, esse livro extraordinário de Francisco Cândido Xavier, junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo. E o capítulo de hoje diz respeito à nossa iluminação interior. O título Ilumina onde estejas, diz Emmanuel, é fundamentado numa orientação, num esclarecimento do Senhor Jesus, quando ele nos diz que somos a luz do mundo. Ele fala isso lá em Mateus para nós, né? E é muito interessante o assunto, porque a própria doutrina espírita vai dizer coisas a respeito. Mas nós vamos passar a palavra para o nosso querido Dr. Aguinaldo, já para fazer as primeiras reflexões a respeito. Eu imagino que Jesus, naquele dia, está contido no Evangelho de Mateus 5,14, falando sobre o Sermão do Monte. Ele deveria estar lá, numa situação envolvido por muitas pessoas, descortinando um horizonte muito largo. E via de regra, em se tratando de um monte, eu imagino que é uma colina onde o sol iria aparecer um pouco acima, para iluminar aquele ambiente. E Jesus, pensando naquele momento, da importância do sol que aquece, que ilumina, um sol que energiza, um sol que mostra o caminho. Então, ele simbolicamente usou esse panorama para falar aos seus imediatos, discípulos e outras pessoas que estavam ali. Então ele vai chamar a atenção dos discípulos dizendo que eles deveriam procurar entender o seu papel de trazer a mensagem e ela ser repassada. Porque em outras situações diz assim, eu sou a luz, não é? Quem me seguir não andará em trevas. Então Jesus é a luz do mundo. E quando ele fala de luz do mundo, ele já coloca todo mundo no mesmo nível de necessidade. Porque ele poderia falar assim, vocês vão ser a luz dessas pessoas que estão aqui. Não. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, então, na replicação dos seus imediatos, dos seus seguidores, é que essa luz vai se ampliando e chegando às pessoas que estão em trevas. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas então vai iluminar o caminho da pessoa? Não, a luz que Jesus fez referência em sentido amplo, porque a gente pega uma pessoa que está depressiva e fala para ela da aceitação da sua problemática, é uma luz que nós estamos criando no caminho dela. Uma outra pessoa que está ignorante de um assunto e a gente procura esclarecê-la, é uma luz no seu caminho. Porque a grande problemática nossa chama-se ignorância, em sentido amplo. E quando vem a luz do esclarecimento, porque essa eu acho que é a luz que Jesus fez referência, que é do esclarecimento, que é o que ele veio fazer aqui na Terra. Então ele veio para esclarecer todas as pessoas de como deveriam se conduzir. A partir daí, então, ele conclamou todas as criaturas. Porque todos nós podemos, com a nossa luzinha de vagalume, podemos iluminar o caminho daqueles que estão conosco. Basta a gente querer fazer isso. Agora, o grande problema é o egoísmo. Eu e depois eu e só eu. Aí fica difícil, porque ele não vê os outros que estão ao lado necessitados. E qual seja a condição da pessoa na sua necessidade, ela está esperando algo que possa lhe trazer um conforto. É isso que Jesus vai chamar a atenção nossa para a gente ser a luz do mundo, ou seja, aquela luz que energiza, que aquece, que esclarece, que fortalece, em qualquer situação que a pessoa possa apresentar e na qual nós estejamos. É muito interessante a colocação do Senhor Jesus, porque ela diz respeito à nossa própria natureza. Mas tem uma outra passagem no Evangelho
que o Senhor Jesus diz: fazei brilhar a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras, e todos deem glórias a Deus, ou graças a Deus. Ele está dizendo para nós que o processo de iluminação interior se estabelecerá na medida em que a gente refletir essa luz através das boas ações, das boas atitudes aqui na Terra, ou seja, do bem, conforme disse o doutor Aguinaldo aqui, né, para a gente fazer. Mas há duas colocações a respeito da nossa iluminação interior, altamente esclarecedoras, no Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar para os benfeitores espirituais, na questão 88, né, se o espírito em si mesmo, se ele tem uma forma determinada, que seja limitada e constante no universo. Como qualquer coisa que nós construímos, que nós criamos aqui, tem uma forma, tem um tempo de existência e tal. Os benfeitores disseram que o espírito, para os nossos olhos aqui de encarnados, na condição que nós estamos nesse planeta, ele não tem uma forma determinada. Nós ainda não conseguimos compreender isso ou perceber isso. Mas para os espíritos superiores, sim, né? Mas que nós poderíamos comparar os espíritos, seguem eles ainda na resposta à questão 88, poderíamos comparar o espírito, para o nosso entendimento, no nosso entendimento, como uma flama, uma chama etérea, um clarãozinho, né? Ou seja, um projetor de luz, um criador de luz, né? Eles vão dar essa orientação para nós outros através de Kardec no Livro dos Espíritos. E aí Kardec, na questão seguinte, que é a questão 88A, pergunta para os benfeitores espirituais se esse clarão, se essa chama, se essa fagulha que os espíritos estão dizendo que nós somos, se ela tem uma cor qualquer. Os benfeitores espirituais disseram que sim, que pode ir do escuro, do opaco, ao brilho intenso de uma pedra preciosa, de acordo com a evolução moral do espírito. Então, a orientação do Senhor Jesus é para que nós mudemos o jeito de pensar e de agir num processo de evolução moral. Então, quando ele fala, fazei brilhar a vossa luz, porque sois a luz do mundo, ele está dizendo que nós precisamos evoluir moralmente, de forma, com isso, a iluminar o nosso próprio mundo íntimo e o ambiente no qual nós nos encontrarmos. Mas enquanto nós tivermos, conforme propõe Emmanuel na lição, né, noites de sofrimento, trevas de enganos e vícios, e assim sucessivamente, nós estaremos tão somente voltados para uma vida, materialmente falando, de conquista de novas dificuldades. Por quê? Porque nós somos criados para iluminar nós próprios e o mundo através do entendimento do bem, da prática do bem, que não é outra coisa senão o entendimento da lei de amor, né? Do amor em si. Por isso que, à medida em que a gente começa a desenvolver atos de bondade, atos de amor, nós estamos aprendendo a iluminar o nosso próprio espírito e fácil compreender que a frequência luminosa aumenta à medida em que a gente aumenta a prática do bem ou o nosso amor. E isso nos afasta daqueles espíritos trevosos. Então está aí também uma defesa em relação àqueles espíritos que querem nos induzir ao mal, que querem nos alcançar no mal. Nós é que vamos gerar uma defesa, né, através do desenvolvimento da nossa luminescência, da nossa luz, em relação à nossa atual situação. Se queremos mundo melhor, condições melhores, nós precisaremos evoluir na nossa luminescência, que é o que Jesus recomenda. Fazei brilhar a vossa luz. Nós é que faremos brilhar a nossa própria luz. Essa luz, sem dúvida nenhuma, que é a luz do entendimento, porque se a gente não entender, nós não podemos realizar nada. Schopenhauer tem uma colocação muito interessante que fala assim: a pessoa bem intencionada, desprovida de conhecimento, se assemelha a um cavalo sem rédeas, traz mais problema do que solução. Então ele quis dizer exatamente isso. Nós temos que conhecer, precisamos nos iluminar para poder doar. Ninguém vai doar o que não tem. Então essa autoiluminação, esse preparo moral para a gente doar, isso é fruto de um estudo, de um conhecimento, de uma busca. A gente não vai buscar aquilo que a gente não conhece ou não pretende.
Então é fundamental que a gente passe a se instruir. A doutrina espírita veio com esse propósito, não é? O próprio Kardec disse que a doutrina espírita não veio para fazer prosélitos, ou seja, arrastar as pessoas para a doutrina. Ela veio para aquelas pessoas que estão desencontradas. Então, quando a pessoa está desencontrada, ela tem que buscar uma luz. E essa luz vem de N maneiras, desde um livro, uma palestra, um bate-papo, um convívio, e de tal forma que a pessoa precisa buscar essa luz. Existe a palavra guru, uma palavra até bem usada. Gu significa treva, Ru significa luz. Então a gente precisa transformar a nossa treva em luz. E vamos encontrar isso num guru, que pode ser realmente uma palestra, um livro, alguma fonte informativa. Agora, o que nós não podemos é manter nossa treva e achar que, então, estou bem, mas eu não preciso de mais nada. No Livro dos Espíritos mesmo, o Kardec pergunta se um espírito estiver lá no plano espiritual, numa situação muito boa e contente com a sua situação, ele pode parar ali e falar assim, não, eu não quero mais progredir aqui, para mim está bom, chega. O benfeitor vai dizer a Kardec que não, ele tem que continuar evoluindo, ele tem que continuar progredindo, porque vai chegar uma hora que ele vai ver a necessidade de convívio com outros espíritos, para isso ele tem que evoluir. Então nós precisamos evoluir para a gente até selecionar mais o nosso convívio, porque às vezes a pessoa dá muita importância à fofoca, dá importância a críticas, a maledicências, a piadas e tantas outras situações que não constrói a criatura nem intelectiva, nem moralmente. Então a nossa recomendação sempre é estudar Kardec para entender Jesus, conforme colocou Emmanuel. A gente estudando Kardec, a gente vai começando a entender a proposta do Cristo. E a proposta dele é a nossa iluminação. Ele disse assim, não se pode esconder uma cidade sobre um morro e nem colocar uma candeia sobre o alqueire, mas sobre o velador, para iluminar todos que estão na casa. Então nós temos que começar a iluminar a nós outros, para depois a gente iluminar os que estão em casa, para depois iluminar os que estão lá fora. Agora, na medida em que a gente vai trabalhando nesse sentido, nós vamos adquirindo uma luz cada vez melhor e vamos clareando o nosso caminho, porque o nosso caminho até hoje foi de trevas. Nós trilhamos por caminhos sinuosos, complicadíssimos, e tem agora um dealbar, né, da aurora, uma luz que nos chama a atenção, que vai iluminar exatamente o nosso caminho e torná-lo mais fácil. Porque a caminhada, todos nós temos uma caminhada, ela é inalienável, é nossa. E a nossa caminhada, via de regra, é de dificuldades, de lutas, de dores, de contradições, de conflitos. Nós estamos no planeta Terra. Agora, há uma diferença muito grande quando nós temos o entendimento, que por conta disso vem a fé, aquela certeza de que nós estamos na Terra para progredir, crescer, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, e de tal forma que nós deveríamos nos vangloriar por isso. O nosso Francisco de Assis faz questão de dizer, mantenhamos a alegria de viver, mesmo nas intempéries, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Então, se Deus tem coração para com a nossa miséria, nós também devemos ter coração para com a miséria daqueles que estão em dificuldade. E é isso que vai fazer a diferença, nós procurarmos ser um arrimo, uma luz no caminho dessa pessoa para que ela faça a sua caminhada, apesar de dificuldades, com mais tranquilidade. Porque uma coisa é você trilhar no escuro e outra é você trilhar no claro. Quantas vezes a gente vai para um caminho, na noite a gente tenta concentrar ali para ver o que está na nossa frente. Às vezes tão pertinho a gente não vê, às vezes cai num buraco. Agora, quando tem uma luz, a gente vê longe e já até transita por um outro local ou por ali mesmo a gente consegue se desvencilhar da dificuldade. Agora, se nós queremos para nós essa luz,
do entendimento para minorizar a nossa dor, o nosso sofrimento, facilitar a nossa caminhada, que sejamos também essa luz, embora modesta, na vida daqueles que conosco convivem. É muito interessante essa questão que é tocada muitas vezes pelo Senhor Jesus, não é? Quando ele se anuncia como sendo a luz do mundo, ele está querendo dizer que esse mundo não vai se iluminar enquanto não acompanhar os seus ensinos, as suas orientações. Então nós vamos nos debater na treva, nós vamos nos debater na escuridão, nós vamos nos debater, enfim, nas nossas opções de então, esquecendo que está à nossa disposição, há 2000 anos, as suas orientações para que a gente ilumine o raciocínio, para que a gente ilumine o nosso entendimento e perceba que tudo aquilo que a gente quer de bom para a gente virá tão somente por aquilo que é de bom para os outros, né? Pois que a cada um é dado segundo as suas obras, disse Jesus. Então, de que forma eu consigo receber a percepção da felicidade, criar a percepção da felicidade? Na medida em que eu iluminar o meu espírito, tirando a vida dos outros das trevas. Então a gente pode ajudar as pessoas sempre na medida das nossas possibilidades. Não se diz para nós que nós temos que fazer, entre aspas, milagres na vida alheia. Não, que a gente contribua um pouco. E à medida em que a gente contribuir segundo as nossas possibilidades, a gente vai encontrando alegria interior por conta do alívio na consciência. E com isso vamos iluminando o nosso ser. E olha que interessante que é essa vida, né? A gente vive falando que determinadas pessoas são pessoas de luz. Ah, fulano é um homem de luz, é uma pessoa de luz, é um ser iluminado. Por que que a gente fala isso das pessoas? Porque a gente encontra coisas positivas que nos dizem respeito nelas. Então, se a gente diz que pessoas são iluminadas, fulano é um ser iluminado, fulano é um ser iluminado, nós precisamos compreender que aquilo que nós estamos criando de qualidade, de adjetivo para essas pessoas, também deve acontecer conosco. Ou seja, nós também precisamos nos transformar em seres de luz, ajudando a clarear a vida alheia através de uma ajuda, de um auxílio, de uma presença, não é? E às vezes não precisamos fazer muita coisa para que isso aconteça, é tão somente ser útil àquelas pessoas com as quais nós convivemos. Chamar a atenção delas, mas com a boa ação, com a boa ideia, com um bom objetivo para que elas possam ser mais felizes. Então a pergunta é, quanto de iluminação eu estou estabelecendo dentro da minha convivência familiar? Qual é o grau de luminescência que eu estou estabelecendo diante dos amigos, na casa espírita que eu frequento? Ou nós temos sido trevas? Ou nós temos sido fonte de escuridão para aqueles que convivem conosco, né? É essa a situação que nós precisamos gerenciar dentro de nós para a gente ser luz do mundo conforme propõe o Senhor Jesus, agindo no bem, fazendo para as pessoas o que nós gostaríamos que fosse feito para nós, deixar, portanto, de valorizar as nossas dificuldades, os nossos problemas, para ver que existem problemas muito maiores do que os nossos e que nós poderemos ajudar na solução. Às vezes a gente espera a solução para os nossos problemas, né? Mas a gente também se esquece de solucionar problemas alheios que estão ao nosso alcance, por egoísmo, ou por um orgulho, ou ainda por um amor próprio que não nos permite ver o quanto de bem a gente pode fazer para os outros. A prática do bem é luz na vida alheia, né? A prática do bem é luz que iluminará os destinos alheios e o raciocínio das pessoas. Então é fácil para nós iluminarmos o nosso espírito, quando nós deixarmos de olhar para os nossos problemas, evidentemente de uma maneira crítica, e começar a olhar os problemas alheios para que a gente possa ajudar naquilo que está ao nosso alcance. Fazer brilhar a vossa própria luz é ajudar os outros a descobrirem a luz deles. E como é difícil ajudar os outros, né? É difícil, não é fácil. Começar que a gente tem um pré-julgamento, né? Quantas vezes a gente vai dizer, não, mas fulano, esse não merece, esse aqui não faz nada, e como é que eu vou ajudar? Eu tenho que ralar e agora vou ajudar. Olha, isso aí é um absurdo, a gente pensar assim, porque se nós fosse entender
o quanto a espiritualidade nos ampara, nos ajuda em sentido amplo, sem merecermos, muitas das vezes, é hora de nós retratarmos isso em ajuda para aqueles que não merecem, entre aspas, no nosso pré-julgamento, né? Mas, de qualquer forma, nós podemos fazer alguma coisa. Quem quer, faz acontecer. Quem não quer, arruma uma desculpa. Agora, para Jesus não tem desculpa, porque ou faz ou não faz. A semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um de acordo com as obras. O nosso Francisco de Assis coloca isso de uma maneira muito objetiva, é dando que se recebe. Então, o que você tem doado? É o que você vai receber. Quem dá um tapa, recebe um tapa. Quem dá um beijo, recebe um beijo. E quem não dá nada? Não recebe nada. E é muito importante que a gente entenda que a vida é uma incógnita. O que eu vou estar passando amanhã? Pode ser que seja uma vida muito atribulada e difícil, né? E o Emmanuel coloca que quando a Divina Providência analisa o nosso karma, ou seja, o que nós vamos ter que passar até em termos negativos, se nós estivermos sistematicamente trabalhando no bem, diz o Emmanuel, que a providência divina, analisando o nosso trabalho, essa sistemática de trabalho no bem, esse karma fica adiado 100 dias, 100 com S, 100 dias para se cumprir. Então, aí lembramos do André Luiz, quando ele fala assim, se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, seria até bom por malandragem, né? Que o único jeito que a gente pode dar uma burladinha na lei divina é fazendo bem. Porque se tem um karma para passar uma situação difícil, se nós estivermos trabalhando no bem, como nos recomendou Pedro, o amor cobra uma multidão de erros, então nós vamos evitar uma situação complicada na frente, que está inserida na lei. Agora, se a pessoa fica indiferente, o plano espiritual também fica indiferente. Se a gente pensa em fazer alguma coisa por alguém, o plano espiritual também pensa em fazer alguma coisa por nós. E eu fico pensando nessa proposta de iluminar a vida dos outros. Cada pessoa tem um anjo guardião. Se nós ajudarmos esses pupilos, né, esses custodiados desses anjos guardiões, quando nós estivermos numa situação difícil, como eles são muito lúcidos e primam pela justiça, vão sair 1, 2, 3, 4 querendo resolver o nosso problema. E aí nós vamos dizer, nossa, que sorte a minha. Eu pensei que não ia dar certo, que eu estava liquidado e deu tudo certo. Dentro da doutrina espírita não existe sorte nem azar, existe crédito e débito. Nós tivemos o crédito do bem feito e agora a ajuda da espiritualidade. Agora, se não fizermos nada, pergunta 642 do Livro dos Espíritos, nós ficamos responsáveis até pelo mal divino do bem que nós deixamos de fazer, vem o débito. Na hora que a gente pede, oh meu Deus, me ajuda. Mas você não ajudou o outro, como é que você agora vem pedir? Ah, mas Jesus falou assim, pedi obtereis. Mas ele acrescentou, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que nós estamos buscando, o que nós estamos fazendo? Porque nem sempre a gente pede e vai obter. Precisa primeiro ter um arquivozinho de mérito, de crédito. E esse arquivo chama-se bem ao próximo. Bem ao próximo a gente pode fazer de N maneiras, como o Emmanuel nos chama a atenção, do ilumina as criaturas, onde estiveres, ilumina a vida da pessoa, faça alguma coisa. Isso é para o seu próprio bem. Jesus fez questão de frisar isso, passai à minha direita, vós que fizeste o bem, à esquerda, vós que deixaste de fazer o bem. E nós não poderíamos deixar aqui de comentar, finalizando as nossas reflexões, meus amigos, a própria situação do nosso planeta, que quem de nós não sabe que nós ainda vivemos naquilo que se chama umbral, né, no entorno do nosso planeta, né, as trevas exteriores. A luminescência do nosso planeta só vai ser implantada quando todos nós nos modificarmos. Então, quem criou o umbral não é Deus. Somos nós, seres humanos, espíritos vinculados à Terra. É o reflexo da nossa própria condição
iluminativa. Então, quando todos nós estivermos brilhando à luz do Evangelho, desaparecerá as trevas, o umbral em torno do nosso planeta e nós adentraremos num mundo de felicidade, que é o que está a caminho, pois que estamos saindo de expiação e prova para iniciar o de regeneração, o de renovação. E isso só é possível se nós estabelecermos uma luz decorrente do entendimento do Evangelho e do esclarecimento que a doutrina espírita tem trazido para nós outros. Façamos brilhar a nossa luz. Vamos deixar de contribuir para o umbral existente, transformando o nosso planeta num mundo de luz para que todos nós possamos ser felizes juntos. Encerramos aqui as nossas reflexões e fica o convite para a próxima semana estarmos juntos novamente. Um abraço a todos.